Olá, gente, graça e paz a todos. Aceitem a paz do Senhor Jesus. Muito bom dia, Brasil. Muito bom dia, povo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Estamos no ar neste momento. Hoje é dia 17 de janeiro, sábado, aonde nós estamos desejando a todos vocês um excelente sábado. Passando por aqui, como todos os sábados, para deixar uma palavra de Deus, uma reflexão, uma palavra ao seu coração. E o tema da palavra hoje seria na contramão do chamado. Eu queria trazer esse tema porque esse tema é muito importante para a nossa vida, até porque muitas pessoas hoje estão vivendo uma tempestade na sua vida simplesmente porque estão na contramão do chamado. Você tem um chamado, e o chamado de Deus na nossa vida nem sempre foi para agradar a nós, mas foi para agradar a Deus. Eu trago todos os sábados, assim também como aos domingos, eu trago aqui uma palavra com um tema para você meditar um pouquinho, refletir comigo. Será que você não está sofrendo tão grande tempestade porque você está na contramão do chamado de Deus na sua vida? Quantas pessoas, meus irmãos, estão passando hoje por uma situação bastante tensa, complicada, porque estão vivendo uma contramão do chamado? E eu queria tratar desse assunto hoje. Está aqui a minha Bíblia aberta no livro de Jonas, capítulo de número 1. Eu vou fazer uso do versículo 8 abaixo, porque aqui começa algumas perguntas aos marinheiros, a Jonas, que se encontra na contramão do chamado. E esse homem, por nome de Jonas, era um profeta de Deus, porém Jonas foi se encontrado na contramão do chamado, e uma vez Jonas estando na contramão do chamado, atrai para si uma grande tempestade, embora tivesse pagado a passagem para ir para o caminho para onde Deus não mandou, desprezando o caminho de onde Deus o havia enviado. Pois Deus o havia enviado para Nínive, mas ele resolveu pagar a passagem e ir para Tarsis. Quando nós pagamos a passagem, nós vamos para a direção que queremos, mas também temos que arcar com as consequências do que vamos encontrar na frente. Quando nós vamos no chamado do Senhor, é Deus que se compromete em nos livrar e nos guardar. Por isso, o chamado de um homem de Deus deve estar debaixo de um legado de obediência perante o nosso Deus. E eu queria começar esta palavra, antes mesmo de eu ler aqui a palavra de Deus que está em Jonas capítulo 1, no versículo 8 abaixo, apenas alguns versículos, não será uma palavra estendida, mas uma palavra muito necessária para a tua vida. E se você tem um chamado, e eu sei que você tem, você vai parar para refletir comigo, que um chamado de Deus nunca foi para nos agradar, nem sempre vai ser como a gente quer, mas Deus está no controle de tudo. E para começar esta palavra, eu deixo aqui o enigma. O enigma seria a colocação do conteúdo da versão de Jonas. Jonas traz um enigma. O enigma de Jonas é: o caixão é vivo, a sepultura treme, o defunto ora e Deus responde. O caixão significava aquele peixe, o defunto era Jonas, a sepultura era o mar, mas dentro do peixe o defunto clamor, porque não tinha como ter vida dentro de um peixe no fundo do mar. Mas quando Deus está no controle, ainda que esteja morto, viverá. Por isso que esse enigma de Jonas: o caixão é vivo, a sepultura treme, o defunto ora e Deus responde. É necessário que mesmo nas angústias, ainda que você esteja uma contramão com Deus, passando por tão grande tempestade, você pode falar com Deus e voltar a Deus para a realidade, porque se você voltar para Deus, Deus está pronto para servi-los e te ajudar. Veja só o que diz o livro de Jonas, capítulo 1, verso de número 8. Então lhes disse: declara, isso aqui é os marinheiros declarando com Jonas, já que a sorte que eles haviam lançado caiu sobre ele. Declara-nos tu. Agora, por causa de que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Olha as perguntas. De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele diz: eu sou o hebreu, temo a Deus, temo ao Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizestes tu isso?
pois sabia os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele tinha declarado. Disseram-lhes: o que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais intempestuoso, e ele lhe disse: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por minha causa, olha que palavra de Jonas, eu sei que por minha causa vos sobreveio esta tão grande tempestade. Então nós podemos ver aqui uma pessoa consciente das consequências da escolha dos seus próprios caminhos. É bem verdade, amados irmãos, que Deus perdoa pecado, mas não cancela consequências. E quando eu trago o tema desta palavra na contramão do chamado, é porque o chamado de Jonas não era para Tarsis, era para Nínive. Mas Jonas resolve cortar o caminho e pegar uma direção do qual ele havia escolhido para escapar do chamado do Senhor. E essa é a versão de muitas pessoas que podem estar me ouvindo agora. E se você puder me compartilhar nesse sábado, pode ser que você vai encontrar alguém por aí nessa situação, fugindo do chamado, por isso pagando as amargas consequências na contramão de um chamado de Deus. Quando nós vamos na contramão de Deus, nós vamos chocar, meus irmãos, com Deus, nós vamos simplesmente sofrer. Porque o chamado de Deus, meus irmãos, é maravilhoso na nossa vida, mas deve cumprir-se a vontade de Deus e não a nossa vontade, porque aparentemente para nós dá tudo errado. Quando nós vemos o chamado de Deus para Abraão, para subir naquele monte e sacrificar o teu filho, aparentemente para Abraão Deus estava doido, ia dar tudo errado, mas quando ele chega lá deu tudo certo. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que escreve certo em linhas tortas. Deus não quer saber qual é a sua capacidade, irmão. Deus não quer saber qual é a sua capacidade, irmã. Deus não quer saber de onde você vem, para onde você vai e quem é você. Deus quer saber que se você estiver pronto para ouvir o que Ele tem a dizer, Ele vai separar você para uma grande obra e você será uma bênção e Deus levará você para onde você precisa chegar. Existem muitas pessoas fugindo do chamado de Deus porque o chamado de Deus é doloroso. O chamado de Deus deixa marcas profundas, cicatrizes profundas. O chamado de Deus muitas vezes traz para nós amargas experiências, mas se nós vencermos até o fim, seremos herdeiros de uma coroa, salvação e vida eterna. Nós vemos Jonas fugindo do chamado de Deus numa contramão de Deus, e ele vai colidir com Deus. E o nosso Deus é rocha firme, não tem como colidir com Deus sem se machucar. A palavra de Deus diz que Jonas desce para o porão após pagar a passagem, dorme tranquilamente, mas de repente é despertado por alguém que o informa que alguma coisa deu errado. Logo quando ele sobe para cima, para a polpa do barco, ele vê que realmente alguma coisa havia dado errado, e logo na sua mente começa o pensamento: eu pequei contra Deus. Eu saí da ordem do Senhor e agora eu estou numa contramão com Deus. A colocação, meus irmãos, é muito sistemática, é muito profunda e é muito, meus irmãos, até mesmo difícil de explicar, mas Jonas, não dá para imaginar o que Jonas pensava naquele momento. Mas os marinheiros resolveram jogar sorte, já que Jonas então não interrogou, ou seja, não expressou muita coisa. Mas Jonas, ele vai dizer, meus irmãos, que era um chamado de Deus, Deus o havia chamado, porém ele resolveu sair e fugir de diante da face do Senhor. Nós podemos ver, meus irmãos, aqui no versículo 3 do capítulo 1, porém Jonas se levanta para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E ele desceu até Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a passagem, desceu para dentro do porão para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Interessante que quando você quer sair da presença de Deus, não te falta pessoas para te oferecer oportunidade. Toda vez que você quiser sair da presença de Deus, vai ter um navio encostado na borda te aguardando. O diabo, meus irmãos, sempre vai preparar um jeito para você ter facilidade para sair. Ele só não vai ajudar você a voltar para a presença, mas para você sair sempre vai ter um barco esperando você, para você, até uma caminha arrumada no porão para você dormir um pouquinho, até que você encontre com as consequências dos seus atos. É preciso parar para refletir, meus irmãos, porque as perguntas que nós vamos meditar aqui agora são perguntas profundas. Porque o mar está cada vez mais revolto.
Jonas está vendo que aquele barco vai se quebrar ao meio, todos vão perecer. Jonas está sabendo que ele é o único culpado daquela situação. Jonas então está no meio daquele povo e eles resolvem lançar sorte, a sorte cai em Jonas e então começa o interrogatório. O interrogatório de Jonas começa com perguntas como essa, por exemplo. Então declara-nos, versículo 8, então disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Por causa de quem? Ou seja, qual de nós aqui é o culpado? Jonas está sabendo que ele é o único culpado. A segunda pergunta é mais forte ainda. Que ocupação é a tua? No momento, Jonas não tinha uma ocupação de profeta e sim de fujão. A pergunta que eu faço para você aqui agora é: qual é a tua ocupação na igreja hoje? Você está ocupado em que na igreja hoje? Você está fazendo a obra, pregando a palavra, levando a semente, ou você está fugindo do chamado? Bom, essa pergunta você pode responder para você mesmo, porque foi feito para Jonas, e veja que não há uma resposta dele. Qual é a tua ocupação? A tua ocupação, ela serve em que na obra hoje? Olha para dentro de você e pergunte para você mesmo. O que você está fazendo para Deus? Que ocupação você tem na obra de Deus? Mas ainda tem uma pergunta mais forte ainda. De onde tu vens? E qual é a tua terra? E ele então vai explicar de onde ele vem e qual é a sua terra da seguinte maneira, respondendo em poucas colocações, quando ele diz: de que povo tu és? E ele diz: eu sou hebreu. Eu sou hebreu e eu temo ao Deus que fez o Senhor dos céus e da terra, o mar e da terra seca. Ou seja, o meu Deus é o Deus que criou o céu, é o Deus que criou o mar, é o Deus que criou a terra seca. O meu Deus é o criador de tudo isso aqui. O meu Deus está no controle de toda essa tempestade. Tudo isso está acontecendo simplesmente porque eu fugi de diante da presença de Deus e entrei na contramão de Deus. Quando ele declara isso para os marinheiros entram em um colapso de loucura. E eles começam a dizer aqui no versículo 10, então esses homens se encheram de grande temor. Disseram: por que fizeste tu isso? Ora, meus irmãos, a pergunta é: por que que você fez isso, minha irmã? Por que que você fez isso? Por que que você saiu da presença de Deus? Por que que você desfocou-se da presença de Deus para um lugar para onde Deus não havia te mandado? Jonas, então, ele começa, meus irmãos, a receber essas interrogações. E eles disseram aqui: pois sabia que os homens que a fúria, ou seja, que fugia da presença do Senhor, porque ele já tinha declarado isso para eles, disseram: o que faremos nós agora para que esse mar se acalme? O que nós podemos fazer, já que você tem a culpa? Tudo isso está acontecendo por sua causa. O que nós podemos fazer agora para que esse mar se acalme? Não tem como, quem sabe, negociar com esse seu Deus aí? Não tem como, quem sabe, falar para ele? Você não pode conversar, já que ele é o seu Deus, você não pode conversar com ele? Não havia como negociar. Eu quero falar uma coisa aqui muito profunda. Você que está me ouvindo agora nesta manhã de sábado, reflita esta palavra: no meio de uma guerra, no meio de uma desobediência, no meio de uma ação da contramão com Deus, você não tem como negociar com Deus a não ser se humilhar e reconhecer os seus atos. Lá junto de um chiqueiro, o filho pródigo não conseguia um banquete. Lá junto daquele chiqueiro de porcos, o filho pródigo não conseguia acertar os seus erros, mas ele precisou voltar para a casa do pai, reconhecendo os seus erros, reconhecendo que havia errado, e então havia uma festa preparada para ele. Jonas não tinha outra alternativa. Jonas tinha que arcar pelas consequências de seus atos. Então ele libera aqui, diz: olha, levanta e me lança nas águas, me lança no mar e vos aquietará. Ou seja, me lança no mar e vos aquietará. E após o mar se aquietar, então vocês vão seguir viagem, porque eu sei que tudo isso sobreveio por minha causa. Essa tempestade veio por minha causa. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês aqui agora, sem muitas delongas, desta palavra que traz o tema na contramão do chamado. É muito necessário você parar e pensar, meus irmãos, que dentro de um chamado e dentro da sua igreja existem muitos desafios. Existem pessoas que te elogiam, mas existem pessoas que te criticam. Existem pessoas que te amam, mas também existem pessoas que te odeiam. Existem pessoas que olham para você e admiram o que você está fazendo, mas existem pessoas que só colocam defeito naquilo que você faz. Existem pessoas que admiram o que você faz, mas existem pessoas que nem olham para o que você faz. Nós estamos diante de um chamado de Deus, e o chamado de Deus não é para nos
agradar. Todas as pessoas que tiveram o chamado de Deus não foram chamados para ser feliz e agradar os seus próprios desejos concupiscentes, os seus desejos pelicamente falando, mas foram homens chamados, meus irmãos, para fazer a vontade de Deus, bem como Abraão. Sobe lá e vai lá e sacrifica Isaque. Abraão sobe chorando para cumprir o chamado do Senhor. Aquilo causou lágrimas e marcas profundas em Abraão, mas ele foi gemendo e chorando cumprir o chamado do Senhor para não colidir na contramão com Deus. Nós vemos Paulo no chamado de Deus pagando preço alto em presídios, pagando preço, sentenciado à morte. Também vemos Pedro, também vemos tantos outros homens da história bíblica, bem como Moisés, por exemplo. Moisés fez de tudo para não descer no Egito. Moisés chegou a falar com Deus que não sabia nem falar. Nós vemos Jeremias se colocando como criança, mas Senhor, eu sou como um menino, uma criança. Ele disse, não, é eu que te escolhi, eu sei quem eu estou escolhendo. Não há, meus irmãos, como nós discutir com o chamado do Senhor. O chamado do Senhor, meus irmãos, muitas vezes ele vai nos lapidar, ele vai nos levar para a situação difícil, mas Deus está no controle de tudo. Se você fugir do chamado do Senhor, você vai ter que confrontar uma tempestade, e tudo que te resta é tomar essa escolha amarga. Me lança no mar, porque sei que essa tempestade está vindo por minha causa. Quantas pessoas tentando repassar para outras pessoas a tempestade que você causou porque fugiu do chamado do Senhor. Eu queria dizer para você que está me assistindo nesta manhã de sábado, que esta palavra possa ficar cravada em seus corações e que você possa parar para refletir que o chamado do Senhor na sua vida nunca mudou e nunca vai mudar. Talvez você tenha mudado de atitude, talvez você tenha mudado de situação, talvez você tenha mudado de pensamento, mas o chamado de Deus nunca mudou e nunca vai mudar. Por isso, aplica-se no chamado do Senhor, entenda a palavra de Deus, viva Cristo e saiba que o Senhor Deus poderoso é aquele que conhece todas as coisas da sua vida. Não fuja do chamado do Senhor. Se Deus chamou você para evangelizar na rua, vai. Deus chamou, porque você ama fazer isso. Deus chamou você para cantar lá na frente, vai, cante, louve a Deus. Deus chamou você para isso. Deus chamou você para contar o testemunho, falar o que Deus fez, pois vai lá e conte o testemunho. Deus chamou você para ficar lá na esquina entregando os folhetinhos para as pessoas que passam na porta do mercado, quem sabe na praça, pois vá, você ama fazer isso, foi Deus que te chamou para isso. Deus te chamou para estar em cima do altar, pois vai por cima do altar e prega a palavra de Deus. Deus te chamou para as casas de oração, casas de hospitais, presídios, vai fazer a obra do Senhor aonde Deus te vocacionou, porque quando Deus te chamou, também colocou o desejo no seu coração para fazer. Se você for olhar para os boatos, porque Jonas estava mais fugindo por causa dos boatos que haviam dito a ele que matavam profetas em Nínive, que faziam pirâmides com cabeça de profetas em Nínive. Ao ouvir esses relatos, Jonas fugiu da presença do Senhor. Existem muitos relatistas aí dentro da igreja tentando tirar o foco do chamado da sua vida. Se você pregar nessa igreja, você vai ser perseguido. Se você for obreiro nessa igreja, você vai ser perseguido. Irmão, se o seu foco é fazer, não fica ouvindo opiniões dessas pessoas. São pessoas que não fazem nada e não querem que você faça também. Levante a sua cabeça e vai cumprir o chamado, ide do Senhor na sua vida, porque pode ter certeza que o dia que o Senhor pedir a sua alma, você não vai estar em débito com Deus. Quantas pessoas estão como Jonas em débito com Deus e agora chega a hora de acertar as contas, e quando vai para cima do porão, logo começa o interrogatório e o final da sentença é: o que faremos com você agora? Me joga no mar, não tem outra coisa a fazer. A minha sentença é o mar, e é aqui que nasce o enigma de Jonas. Lançaram Jonas ao mar e o sentenciaram à morte. Imagine você um mar revolto, quase a ponto de quebrar aquele barco no meio, e eles jogam Jonas no meio daquelas ondas altas que passavam a altura do barco, e Jonas afunda nas profundezas das águas. Quem daqueles marinheiros poderia dizer que Jonas estava vivo lá embaixo? Quem daqueles marinheiros poderia dizer que Deus haveria poupado a vida de Jonas lá embaixo? Para eles, Jonas já estava morto, para eles, Jonas já era, mas aquilo que para as pessoas já era na sua vida, para Deus é só o começo de uma nova história, porque dentro do peixe que engoliu Jonas, Deus permite oxigênio ali, porque o profeta Isaías diz que se passar pelo fogo não te queimará, se passar pelas águas, as águas não te afogará, e se passar pelos rios não
se submergirá. Jonas passou pelas águas e as águas não sufocaram Jonas, porque Deus foi com Jonas. Deus tinha um chamado na vida de Jonas, e lá das entranhas daquele peixe, o Jonas ora a Deus e pede mais uma oportunidade, e Deus ouve a oração de Jonas no fundo das águas, dentro de um peixe, e faz aquele peixe vomitar Jonas nas areias de Nínive, e ele vai cumprir a palavra de Deus. E agora, para nós concluir, olha o resultado da obediência de você estar na mão certa. Jonas vai ser o pregador mais feliz da história dos pregadores da década, de todas as da face da terra. Jonas vai pregar alguns minutos e uma cidade inteira vai render aos pés do Senhor. Quantas vezes a gente prega tanto para algumas almas aceitar a Jesus? Jonas pregou alguns minutos e uma cidade inteira rendeu aos pés do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, o chamado do Senhor é ide, levai a palavra. Não se preocupe com o que você tem que fazer, o que você tem que falar. Vai, abre a sua boca e Deus falará na sua boca. Não se esqueça do enigma desta mensagem. O tema da mensagem está no cartaz, na contramão do chamado. Se você está vivendo uma tempestade na tua vida, volta lá e dá uma olhada se você não fugiu da ordem do chamado do Senhor. E se você fugiu, volte imediatamente, porque senão você será mais um mergulhado em meio às águas e você terá grande dificuldade. Lembre sempre, o caixão é vivo, a sepultura treme, o defunto ora, mas Deus responde. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu sábado. Não fuja do chamado do Senhor. Vai nessa tua força, varão valoroso. Vai nessa tua força, varoa valorosa, que Deus será contigo. Onde você colocar a planta dos seus pés, Deus abençoará a sua casa, a sua família. Deus seja louvado na sua vida. Deixo aqui esta reflexão para que você reflita. Pare, pense se você não está no meio de uma tempestade, porque você está na contramão de um chamado de Deus. Deus te mandou para Nínive, mas você está indo para Tarsis. Deus te chamou para estar dentro da igreja louvando, cantando e clamando a Deus, mas você quer estar nas baladas, nos mundos, nas coisas erradas. Cuidado com aonde você está indo. Deus está te dando oportunidade. Volte para Jesus hoje, e se quer voltar agora, aproveite para falar comigo estas palavras. Diga: Senhor Jesus, eu estava na contramão do meu chamado, mas agora, ao ouvir esta palavra, eu quero regressar para o chamado. Eu quero ir para Nínive, Senhor, cumprir a ordem, cumprir o chamado, e eu volto para a sua presença exatamente agora. Me dá mais uma oportunidade. Escreve o meu nome no livro da vida, sela com teu sangue, em nome do Senhor Jesus. Pronto, simples assim. A você que aceitou, a você que reconciliou, meus parabéns pela sua decisão. E olha, você que não compartilhou esta palavra ainda, hein? Quantas pessoas em tempestade porque estão fugindo do chamado, e você aí não compartilhou esta palavra. Abre aí o aplicativo, compartilha, clica no WhatsApp, marque 6 pessoas e mande esta palavra para 6 pessoas, ou 10, ou 20, ou 30 pessoas, porque essa palavra merece chegar no coração de todas as pessoas, para que ele pare e conclua, ou seja, e reflita se ele está no chamado certo ou se ele está na contramão de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos um minuto de oração e nós encerraremos esta participação neste sábado. Hoje, sábado, temos a reflexão das 11. Às 18 horas, o clamor da misericórdia, assim como também amanhã, domingo, mas na segunda-feira retomamos a campanha 12 clamores por um ano de vitória. Oremos a Deus agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento de oração, com muita alegria em nosso coração, nós queremos te louvar, meu Deus, na beleza da tua santidade, porque tu és bom e porque a tua benignidade ela dura para sempre. Por isso eu quero agora, neste exato momento, meu Deus, agradecer por esta palavra que certamente colocou esse meu irmão, essa minha irmã, esse jovem, esta jovem para pensar: será que eu estou sofrendo tanto porque estou na contramão de Deus? Porque eu pregava, não prego mais, eu cantava, não canto mais, eu evangelizava, não evangelizo mais, eu orava, mas eu não oro mais. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa fazer essas pessoas refletir, se elas estão numa contramão
contramão de um chamado do Senhor, que elas voltem para a realidade e que elas possam voltar para os seus caminhos, meu Deus. Que a bênção do Senhor possa morar sobre esta casa, que a bênção do Senhor possa morar sobre esta família e que eles possam ser abençoados pelo Senhor. Abençoe este sábado, meu Deus, esse final de semana, dê a bênção, o milagre, o livramento, que não falte nada nesta casa, que eles sejam curados, que eles sejam abençoados. É o que eu te peço, meu Deus, e desde já para a glória do teu santo nome. Obrigado pelos inscritos desse canal, pelos que vão se inscrever agora, por aqueles que já te aceitaram neste canal, estão em oração, estão em campanha. Obrigado pelos colaboradores, que o Senhor os abençoe grandiosamente, que o Senhor possa continuar levantando colaboradores, que o Senhor possa continuar levantando os gideões missionários e que nós possamos, meu Deus, prosseguir nesta jornada, levando a sua palavra e clamando, meu Deus, a cada dia a tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor Jesus. Meus amados, meus queridos irmãos, muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, acione as notificações. Vamos com fé, juntos chegaremos lá, em nome do Senhor Jesus. Eu volto com vocês hoje às 18 horas no Clamor da Misericórdia e também amanhã, 11 horas da manhã, inclusive amanhã falando sobre o batismo com o Espírito Santo. 11 da manhã e às 18 horas estaremos com vocês uma vez mais. Que Deus abençoe. Deste lado, despede de você, seu amigo e pastor Divino Américo. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.